estão posicionados em situações opostas, mas o orvalho do Monte Hermon, ele faz com que a umidade chegue até o Monte Sião, ou seja, mesmo distantes, quando um ajuda o outro com a sua função, consequentemente, nós vemos o quanto que Deus, ele se agrada de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Eu convido você nesse momento a colocar as suas mãos na altura do coração. Se você puder agradecer ao nome do Senhor Jesus, que está aqui representado na pessoa do Espírito Santo. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que nós possamos adorar o Teu santo nome. Se você puder louvar o nome do Senhor com os seus lábios, agradecer pelo fato de você ter esse lugar aqui nesta noite, de você ter essas pessoas, que você não está sozinho. O Espírito Santo de Deus, o Consolador, Ele está aqui. E se você puder complementar a sua adoração com a sua melhor salva de palmas, exaltando o nome daquele que vive hoje e sempre. Aleluia! Se você puder complementar com a sua palma, o louvor vai ficar bonito, subindo ao trono do nosso Deus. Você pode ajudar com as palmas? Isso! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Diga que foi pela cruz que Ele nos chamou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui o quê? Eu fui reconciliado. E pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu. Aleluia, bem forte para o Senhor. Oh Jesus, nós não estamos aqui, Senhor, para buscarmos a aprovação de ninguém. Nós estamos aqui porque nós queremos intimidade contigo, Pai. Que nós possamos nesse momento nos humilharmos diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh Espírito Santo de Deus, aumente sua presença nesse lugar. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do Santo dos Santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória. Desde o começo, se humilhe perante o Senhor, diga: eu me rasgo. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar
pelo fogo. Não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Eu sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória. Se você puder levantar as suas mãos em direção aos céus e dizer o quão santo Ele é, diga assim, ó: santo. Adore Ele, diga o quão santo Ele é, Ele está aqui. Santo, santo, Ele é santo, santo. Só vocês. Quem já pisou e onde estiver, clama pela glória. Já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. A glória de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu estás aqui. Tu estás aqui, Tu és bem-vindo em nosso meio. Faz segundo o Teu querer em nós, faz a Tua vontade em nós, usa nossas vidas. Nós somos Seus instrumentos, Senhor. Que o Senhor se aperfeiçoe em nossa fraqueza, que nós possamos ser cada vez mais semelhantes a Ti. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar, nós queremos Te adorar. Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Senhor, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Senhor.
Levante as mãos para os céus. Diga glória ao Pai. Diga glória ao Filho. Diga glória ao Espírito Santo. E aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor e a Ele a adoração. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Hoje nós estamos iniciando o mês de novembro. E o mês de novembro, ele é um mês importante para nós quadrangulares, porque é o mês que nós celebramos mais um aniversário, mais um ano de fundação da nossa querida igreja aqui no Brasil. Assim como hoje pela manhã, eu também vou fazer uma breve introdução e posteriormente eu passo os recados. A palavra está rápida e objetiva, porém muito abençoada, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem para cada um de nós. Se você quiser, já preparando o texto, o Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 5, nós vamos ler o conhecido Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 5, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. E enquanto você vai preparando essa leitura, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela chegou aqui no Brasil em novembro de 1951. Então, nós estamos comemorando mais um ano de fundação da nossa denominação. A Igreja Quadrangular, que no meio cristão protestante ficou muito conhecido como Igreja de Cruzada, porque ela começou com cruzadas evangelísticas. Aqui em Piracicaba, por exemplo, a primeira tenda da Igreja do Evangelho Quadrangular começou a funcionar onde hoje é o Teatro Municipal Dr. Lôcio Neto, ali na Avenida Armando de Salles Oliveira com a Avenida Independência. Ali, antes de ser construído o teatro, ali a primeira tenda da Igreja do Evangelho Quadrangular foi edificada, gerando cruzadas evangelísticas. E assim como começou, essa mulher que está na foto, aqui na arte que o Jean reproduz no telão, é a fundadora da igreja. Se você não conhece a nossa igreja, ela é uma igreja internacional. Ela tem a sua sede mundial estabelecida lá na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. O nome desta missionária, Aimee Semple McPherson, ela é canadense, porém, ela foi enviada aos Estados Unidos, casou-se, foi para a China, onde exerceu um ministério missionário. De lá voltou para os Estados Unidos, onde fundou na década de 20 a primeira igreja que até hoje está estabelecida, que é a sede mundial. Inclusive, se você for pesquisar, você não vai encontrar por Igreja do Evangelho Quadrangular. Lá nos Estados Unidos, a nossa igreja é chamada de Foursquare Church, Igreja Quadrangular, traduzido ao português. Foursquare Church, o nosso templo, sede mundial, fica lá na cidade de Los Angeles, com o nome de Temple of the Angels, o Templo dos Anjos. Então, se alguém um dia tiver a oportunidade de passar pelo estado da Califórnia, e você puder visitar o Templo dos Anjos, que é a primeira igreja do Evangelho Quadrangular, um templo muito bonito, grande, e permanece até hoje. E no Brasil, com Hermínio Vasques, a igreja, ela começa com essas cruzadas e as tendas são edificadas, e hoje nós somos milhares de igrejas no Brasil todo. Mas aos domingos eu quero falar sobre os 4 pilares sobre os quais a Igreja do Evangelho Quadrangular está estabelecido. Por isso o nome quadrangular, porque nós lembramos de quadrado ou de 4 pilares, 4 lados. Então, quais são os 4 pilares da Igreja do Evangelho Quadrangular? Alguém sabe? Alguém sabe quais são os 4 pilares da Igreja do Evangelho Quadrangular? Quem veio de manhã não pode soprar. Alguém sabe? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Repita comigo. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo batiza. Jesus Cristo cura. E Jesus Cristo voltará.
Então, Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura e Jesus voltará. É lógico que a visão que a Aimee teve para fundar a igreja do Evangelho Quadrangular, ela é um pouco mais aprofundada, ela está baseada no livro do profeta Ezequiel, mas às quartas-feiras nós vamos falar um pouco da nossa confissão de fé em pregação. Então, às quartas, como nós temos uma proposta de um culto temático, nós vamos trazer então às quartas-feiras um pouco mais da nossa confissão de fé e o que ela deve ser aplicada, como ela deve ser aplicada em nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre o primeiro pilar, o Jesus que salva. E para falarmos de um Jesus que salva, eu queria ler o Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5, verso 1, que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Pai, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. É importante, quando nós falamos de salvação, lembrarmos o seguinte: quem é salvo? Da onde vem o termo, Kátia, salvação? O termo salvação vem de alguém que está perdido. Então, imagine que uma pessoa vai fazer uma trilha no meio da floresta, e essa pessoa, em determinado momento, ela se perde, ela está perdida, ela não consegue encontrar o caminho de volta, ela não lembra de onde ela veio, ela começa a entrar em desespero. Essa pessoa, ela está perdida, ela precisa ser encontrada, e ela tem ali um kit de primeiros socorros, um kit de socorro, e ela começa ali a enviar sinais para que as pessoas possam localizá-la, começa a acender fogueira para fazer fumaça, e de repente vem uma equipe de busca, e quando essa equipe de busca olha e vê o sinal, achamos aquele que estava perdido. Assim éramos nós, antes de conhecer a palavra de Deus, antes de termos sido alcançados pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós também estávamos perdidos. Nós estávamos assim, num mundo no qual nós tínhamos as nossas experiências, mas muitas delas frustradas. Nós tínhamos as circunstâncias, as quais às vezes não nos eram favoráveis, e isso fez com que a gente se moldasse a um mundo, e esse mundo na realidade nos moldou. E a gente não consegue ou não conseguia dar respostas a Ele de uma forma com que a nossa alma estivesse em paz. E isso só foi possível acontecer quando nós encontramos o Senhor Jesus em nossas vidas. Olha, nós lemos aqui o Sermão do Monte, que ele é um pouco complexo, mas o Sermão do Monte, ele é o cerne, ele é o tema central do Evangelho de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer um pouco mais do que realmente é o puro e genuíno cristianismo. Cristianismo, na realidade, foi um movimento em que os homens que eram seguidores de Jesus acabaram se formando, e isso acabou se institucionalizando. Mas a mensagem central, aquilo que Jesus ele trouxe de revelação, de manifestação de Deus à humanidade, está no Sermão do Monte. E ele começa falando das bem-aventuranças. E às vezes, quando nós lemos as bem-aventuranças, a gente tem uma interpretação errônea, de que aqui é um descritivo de virtudes, de que
para eu ser bem-aventurado, eu tenho que ser pobre em espírito. De que para eu ser consolado, eu preciso chorar, porque dessa forma eu sou bem-aventurado. De que para que eu receba a terra por herança, eu tenho que ser humilde. Então, muitos acham que aqui está um descritivo de qualidades, as quais eu devo exercer para receber aquilo que está condicionado, o fato de ser bem-aventurado. Mas não é isso. A gente precisa entender o contexto, o texto. O que está acontecendo aqui na época? Nós estamos na região da Palestina. Nós estamos no Oriente Médio. Nós estamos ali no meio de um povo que foi constituído em 12 tribos. E essas 12 tribos que foi entregue literalmente da parte de Deus a esse povo, porém esse povo nunca usufruiu completamente desta terra por herança, porque eles passaram por cativeiros, cativeiro babilônico, cativeiro assírio, e muitos deles outrora não estavam em suas terras, ou quando estavam sob o domínio de algum regime autoritário, totalitário. E esse regime na época de Jesus é o regime mais tirânico de todos que já passou por ali, que é o Império Romano. O Império Romano, ele começa a se expandir territorialmente de uma forma, porque devido à sua organização política, devido à sua organização social e principalmente do seu poder militar, estratégico, violento, e consequentemente a expansão territorial começa com o Ocidente europeu e o leste europeu. O Oriente e o Ocidente, consequentemente, são tomados pelo Império Romano. E aqui nós estamos na Palestina, aonde está constituído as 12 tribos de Israel. Ali está um povo que está sobre a opressão deste regime ditador, nos quais muitos deles se veem injustiçados, por terem suas propriedades invadidas, por terem muitos as filhas violentadas, talvez alguns parentes mortos, e além de tudo, de serem extorquidos pelo próprio regime, utilizando pessoas do próprio povo. Então, era uma cobrança abusiva de impostos, e esse povo está ali. Esse povo está ali esperando uma salvação, é um povo que se encontra perdido, é um povo que pede por respostas, é um povo que lembra do que disseram os seus antepassados, os profetas, eles ecoaram, dizendo que um dia Deus estabeleceria um trono que seria eterno, um trono que desbancaria todos os reinados desse mundo. Então havia uma esperança naquela época, nesse tempo de Jesus, Marquinhos. E qual era a esperança daquele povo? A esperança messiânica. Porque o povo de Israel sempre esperou pelo Messias, o ungido, o Cristo. Como os profetas do passado anunciaram, profetizaram, que um dia viria aquele que ocuparia o trono de Davi e estabeleceria para sempre. E de repente, quando eles ouvem falar de um tal de Jesus, o Nazareno, que dava vista aos cegos, que faziam os mudos falar, os surdos ouvirem, os paralíticos andar, aquele que expulsava demônios, aquele que pregava a Torá com propriedade, com conhecimento e com autoridade. Quando eles ouviram falar, não é esse, é o Messias. Então a esperança messiânica fez com que o povo fossem atrás de Jesus. É por isso que Jesus atraía multidões. Então, na realidade, nós não estamos falando das bem-aventuranças como um descritivo de qualidade ou virtudes, mas um descritivo da condição daquele povo naquela época. Por quê? Aquele povo, eles estão pobres em espírito, porque eles estão sem esperança. Mas Jesus, ele traz, mas bem-aventurados são vocês, porque de vocês é o reino dos céus. Eu sou o Messias, eu cheguei, o Império Romano será desbancado, e o meu reino não é aqui, mas o meu reino é na eternidade. Ele diz, vocês que estão chorando, porque as suas filhas foram estupradas, porque os seus parentes foram mortos, vocês que tiveram suas terras invadidas, vocês choram. Não há justiça nesta terra? Não.
mas bem-aventurados vocês que choram, porque vocês serão consolados. Ele diz ainda, quem tem fome e sede de justiça? Quem é injustiçado? A conta não fecha, a conta não bate. E há muitas dessas vezes que nós também nos colocamos nessa situação. Porque a gente chega até a igreja e a gente acha que a igreja é um lugar em que eu preciso fazer parte porque assim manda a regra. Porque faz parte da cultura, eu tenho que ter uma religião. Não importa se é A ou se é a B, eu tenho que frequentar um lugar porque assim eu estou fazendo a minha parte como bom cidadão. Isso é o que manda o senso comum, o senso popular. Mas Marquinhos, Valéria, Juliana, Júlio, quem é alcançado pela graça de Deus e quem tem a revelação do Todo-Poderoso, o que é revelar? Então, quando você está velando um corpo, ele está ali sobre um caixão, mas sobre o caixão tem um véu. Não tem um véu, uma redinha? É um véu. Na realidade, a palavra velar vem desse véu. Agora, o que é revelar? Quando você tira o véu. Jesus, na realidade, ele vem tirar esse véu. Ele simplesmente, ele rasga essa cortina que havia a separação entre o homem e Deus. Agora não há um homem, um ser humano que tem o poder de intermediar o ser humano a Deus. Não, Jesus ele rasgou o véu. Jesus ele traz para si essa prerrogativa. Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia. Não tem outro caminho. Jesus é o caminho. E quando Jesus ele traz esta revelação, a gente começa a entender que comunidade é mais do que frequentar a igreja. Comunidade é pertencimento. Comunidade é identidade. Identidade do quê? Olha só o que interessante, o que Jesus ele fala aqui nas descrições dos bem-aventurados. Ele diz que os pacificadores são bem-aventurados, aqueles que buscam a paz. Por quê? Porque para nós chegarmos aqui, eu enfatizo todos os cultos, e sempre em algumas das minhas pregações, eu sempre vou repetir, que toda experiência de fé, Larissa, é precedida por uma experiência de fracasso. Todos nós tivemos uma pedra que foi motivo de tropeço, que arruinou a nossa vida e fez com que a gente buscasse o que nós conhecemos hoje. Então, quando nós estamos cansados de tanta hostilidade, a gente quer paz. E a palavra de Deus diz que os pacificadores são bem-aventurados, porque serão chamados de filhos de Deus. Essa história de que um dia você ouviu que Deus é pai de todos, é uma meia verdade. Deus é pai somente daqueles que foram alcançados por Ele, e que por intermédio de Jesus Cristo, tiveram aquela condição de perdido, de condenado, agora reconectado a Ele, e agora de ser um filho autêntico de Deus. Então, quando nós falamos de salvação, e esse é um dos primeiros pilares da igreja do Evangelho Quadrangular, é porque algo na nossa vida não funcionou lá no passado. Talvez muitos já frequentaram a igreja culturalmente. Vinham porque aprenderam, cresceram, nasceram na igreja. Mas em determinado momento você vai ter que passar por aquilo que nós chamamos de um verdadeiro encontro com Jesus. E o verdadeiro encontro com Jesus é literalmente quando que o nosso chão some. É quando nós olhamos para o lado e não vemos ninguém ao redor. É quando literalmente Mônica, Débora e Lúcio, nós nos vemos ali sozinhos. É nesse momento, quando nós não vemos mais ninguém, quando nós achamos que não há mais solução, é nesse momento em que, em meio à tempestade, a gente vê algo que a gente não sabe discernir, se é uma sombra, se é um fantasma, mas caminhando sobre as águas,
E naquele momento, meio amedrontado, ainda em pânico, mas com uma vontade de ir ao encontro daquilo que parece que vai gerando uma sensação de paz. E quando você ouve a voz, venha, venha, e você dá o seu primeiro passo, e você consegue andar sobre as águas. Isso é o primeiro passo de fé que nós damos. E a gente, assim como Pedro, nós também andamos sobre as águas. Só que em determinados momentos, ao longo da nossa caminhada, a gente faz como Pedro fez. A gente não pode perder o foco em Jesus, porque somente Ele tem o poder de nos salvar. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando, não dê ouvido às intempéries, não dê ouvido às circunstâncias. Foque no Senhor Jesus. Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem um objetivo para você. E quando a gente perde o foco de Jesus, o que acontece? Pedro começa a afundar, e nós nos afundamos também. É quando nós agimos pelo nosso instinto, o nosso instinto carnal. Porque, olha que interessante, Gálatas capítulo de número 5, verso 19. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo, ele enfatiza: ora, as obras da carne são o quê? São o quê? Isso está impregnado em nós. Deixa aí um pouquinho. Isso está impregnado em nós. Então deixa eu explicar algo para você. Para nós entendermos salvação, é o que eu já estou falando há algum tempo. Começa no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedecem a direção que Deus deu para não tocar no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando eles comem deste fruto, eles rompem a ligação com Deus. E consequentemente o pecado vem ao mundo. Por isso que a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O que é um jazigo? Aonde jaz uma pessoa que viveu. Um jazigo, um túmulo no cemitério. Quando você vai ali, há uma lápide. Aqui jaz fulano de tal. Nasceu no dia tal, mês tal, ano tal. Faleceu no dia tal, mês tal, ano tal. Aqui jaz. E aqui jaz o maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo está condenado. Então a gente vem com essa consequência. A gente vem com os laços rompidos com Deus. E o pecado, que é o errar o alvo, que é essa consequência do que Adão e Eva fizeram, está manifesto em nós. E eu já vou falar sobre as obras da carne, mas antes eu quero explicar algo para você. O que representa algo que está manifesto na gente? Então imagine, Valéria, que uma pessoa fumou 35 anos da sua vida. 35 anos do uso de nicotina. Derby vermelho. A pessoa fumou derby vermelho. A voz, eu tenho até aquela voz meio rouca, sabe? Aquela voz trabalhada no derby vermelho. Aí a pessoa, a convite do Pedro está ali, ou melhor, o Marquinhos. O Pedro faz isso também. O Marquinhos está evangelizando aqui no bairro. De repente ele entrega um papelzinho para esse rapaz e ele fala, eu vou fazer uma visita lá com vocês. Aí um belo dia chega o rapaz que o Marquinhos evangelizou e entra aqui na igreja. E ele assiste um culto como esse, ele é tocado pelo louvor. De repente ele ouve a palavra mexe com ele. Aí no final há uma oração. Você que quer fazer a oração para receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele fala, eu quero. E ele recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele começa a frequentar. Ele vem de quarta, ele vem de domingo, ele vem de quarta e de domingo. Aí um dia o pastor fala assim, amanhã vai ter batismo nas águas. Aí ele levanta as mãos e fala, eu quero batizar. É o primeiro que se prontifica a se batizar. Aí tem o batismo. Aí o irmão é batizado. O irmão para de fumar. O irmão vira um diácono. O irmão é o primeiro que chega, é o último que vai embora. Dizimista fiel, ofertante fiel, traz as almas para a igreja. Ele tem ali o carro dele, e ele faz 2, 3 viagens, e ele enche a igreja. É um exemplo de crente. Aí, Rosana, já faz uns 5, 6 anos que ele está na igreja, firme e forte, um exemplo. Falei, o pessoal fala assim, eu quero ser como fulano de tal. Aí de repente ele começa e começa a cuspir, catarro, e ele vai fazer um exame. Aí chega o diagnóstico, câncer no pulmão. Aí você fala, meu Deus do céu, mas é um exemplo na igreja, câncer de pulmão agora.
Só que os 6 anos que ele se converteu não apagaram os 35 anos de uso compulsivo de nicotina. Dá para entender? A nicotina ficou manifesta na sua carne. É isso que as obras da carne são em nós, manifestas. E olha só, você vai se identificar com o que eu vou falar, porque isso está embutido em nós. Não é privilégio, em mim não tem, todos nós temos. E eu vou ler, Paulo ele descreve todas elas. Imoralidade sexual, porque todo ser humano, seja homem ou seja mulher, ele tem lascívia, ele tem a libido, isso faz parte da natureza humana. Tem a impureza e consequentemente disso vem a devassidão. Tem a idolatria, e a idolatria, entenda, não é aquele que a gente acha que é os irmãos católicos que adoram imagem. Não, idolatria é quando você coloca algo para ser venerado no lugar de Deus. Tudo que você coloca a etiqueta que não é no Deus verdadeiro, você está praticando idolatria. Por exemplo, você pode ser evangélico, mas você deixa de vir no culto para andar de bicicleta. Você deixa de vir numa conferência que a igreja promove para andar de bicicleta. Você deixa de ler a palavra para andar de bicicleta. O seu Deus é a bicicleta. Isso é idolatria. Por exemplo, feitiçaria. Eu não uso feitiçaria. Feitiçaria, se você estudar, é manipulação de poder. Tem igrejas evangélicas que praticam feitiçaria, que dá o manto, que tem a toalha para você tocar o manto. Gente, isso aí é tudo feitiçaria. Tudo feitiçaria. E usam o nome de Jesus para validar essas crendices. Vai estudar na essência. Agora vamos lá para algo que a gente vai começar a se identificar. Inimizades. Somos ou não somos assim? Tem gente que a gente tem mais afinidade e outro, eu falei, meu santo não bate com o da Kátia. Meu santo não bate com o do Jürgen. Ô, cara chato. E olha que interessante como são as coisas. Tem uma pessoa que eu e minha esposa conhecemos, e eu peguei implicância dela, porque a primeira vez, a gente conhece de um grupo de amigos. E a primeira vez, normal a gente fazer, vai cumprimentar, né? Então dá a mão. E estava todo mundo na roda, cumprimentando. Na hora que eu fui cumprimentar ela, ela fez assim, ó. Eu falei, nossa, eu peguei implicância dela, eu falei, meu Deus do céu, virou inimizade. Mas depois, coitada, a gente foi ver que é uma pessoa cheia de problema, e a gente até tem dó dela hoje, e a gente pegou um carinho pela pessoa, mas faz parte da nossa natureza inclinada para o mal. Desavenças, quantas desavenças nós não temos em casa, no trabalho, com os amigos. Ciúmes, ninguém é ciumento aqui, né? Lá em casa, só eu. Ninguém é ciumento aqui. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus, aqueles que estão caídos. Mas ele vai falar depois dos frutos do Espírito. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que Paulo ele vai falar? Que os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. E ele vai falar no texto de Gálatas que há dentro de nós a carne e o Espírito. Então, à medida que nós recebemos a graça de Deus, o Espírito Santo está sobre nós. É o que na teologia nós chamamos de tricotomia. Antes era uma dicotomia. Era corpo e alma. Era corpo e alma. Agora é corpo, alma e espírito. Mas a alma, ela não deixa de ser um espírito. Tem o espírito carnal e o espírito santo. Que na realidade hoje, como a medicina, ela se avançou, o que é a alma ou o espírito? É a psique, a nossa consciência. Há uma consciência inclinada para a maldade. Já viu aquele diabinho, o desenhinho do diabinho falando, faça isso, faça isso, faça isso. Mas há a consciência que fala, não é certo fazer isso, não faça isso, isso não é de Deus. Paulo ele diz, Rosana,
e Ari, que há dentro de nós, a carne e o espírito. E elas estão em constante conflito. Então, a todo momento, uma está se opondo à outra. Por quê? A carne não quer que o espírito prevaleça, e o espírito não quer que a carne prevaleça. Mas dentro de nós, quem que vai ganhar esse embate? Quem que vai ganhar essa luta? Quem é o mais forte? É o que a gente alimenta mais. E às vezes a gente acha que, eu estou bebendo, eu estou alimentando minha carne. Meu irmão, se você está bebendo, a sua carne já ganhou do espírito faz tempo. Eu estou no adultério, estou alimentando a carne. Meu irmão, o adultério é a consequência já que a sua carne está mais forte do que o espírito. Como que você alimenta a carne? Olha que coisa boba. Boba, simples. Às vezes você está ali cansado, trabalhou o dia inteiro. Aí de repente você chega quarta-feira, domingo, dia de ir para o culto. Qual é o problema de você ficar na sua casa descansando? Não é problema nenhum, é legítimo. Eu vou descansar. Eu vou descansar em casa. Por quê? Trabalhei demais, estou cansado e essa semana vai ser uma semana pesada. Aí você fica na sua casa assistindo série. Não tem problema nenhum. Isso não é pecado. Mas você não deixou de alimentar o espírito para alimentar a carne. Aí na quarta-feira acontece um outro contratempo, você não consegue vir para a igreja, não alimentou o espírito, alimentou a carne. Aí daqui a pouco seus amigos lhe convidam para sair, final de semana chegando, você não foi domingo e não foi na quarta para a igreja, aí na sexta-feira você chega com os amigos, enche a cara. Já perdeu, meu irmão. E você sabe quando você vai descobrir quem é o mais forte? Na hora da tentação. Então imagine um octógono, uma luta de MMA. De um lado, o espírito. Do outro, a carne. E o nome da luta, qual que é? Tentação. Quem vai ganhar? No dia da tentação. É por isso que Jesus nos ensinou a orarmos da seguinte forma: e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que mal é esse? É o mal que nós somos. Nós somos inclinados para o mal. É o mal que há em mim. Que a gente não caia nas tentações, mas que todas as vezes que nós passarmos por tribulações, por tentações, seja o que for, qual for o problema, fortalecidos como Espírito Santo, nós vamos passar e enfrentar por todos eles, porque Cristo está conosco. Então o que vai nos fortalecer é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que a igreja é importante, por isso que é importante você estar aqui, e isso é a salvação. A salvação é você antes vivia perdido. Eu tenho quase 20 anos de convertido, e tem momentos, Rosana, que eu fico desesperado, que eu fico agoniado, que eu fico ansioso, mas ao mesmo tempo eu falo, por que eu estou assim? Eu sirvo um Deus tão grande, eu sirvo um Deus que está a todo momento comigo, e o apóstolo Paulo me ensinou, e eu tenho a palavra de Deus para ser o meu manual de instrução, que quando eu estou nesses momentos, ele diz, quando estou fraco, é aí que eu sou forte. Por isso, olha, dá muitas pregações numa pregação só. Por isso que Paulo fala do espinho na carne. Todos nós temos uma dificuldade. Nós temos algo que a gente fala, que coloca você numa situação de vergonha. Eu falo assim, por que eu tenho isso? Mas é esse espinho na carne que nos põe de joelhos. É o espinho na carne de Paulo que o colocava de joelhos, diante de tantas revelações que ele teve da parte de Deus. Perfeitos nós não somos. Nós somos santos, separados. E quando nós somos salvos, nós precisamos entender que o Espírito Santo que habita em nós é como uma chama. E quem é churrasqueiro sabe que quando a brasa está se apagando, o que eu preciso fazer? Colocar mais o que? Carvão. O carvão é o que? Combustível. Para que o fogo aumente, para que a labareda suba, para que a carne possa queimar. E o nosso relacionamento com o Espírito Santo é desta forma. Nós precisamos da igreja, nós precisamos um do outro. Sozinho eu não sou ninguém.
Sozinho eu não sou nada. Que eu repito sempre, e eu acho que ela é muito oportuna para todos os cristãos, que diz assim: tudo estará bem, enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastam. Tudo vai ficar bem, enquanto nós estivermos em comunhão, como nós lemos no Salmo 133. Tudo estará bem quando nós entendermos que a bênção de Deus começa por aqui. E é por isso que cada um de nós temos um papel, que cada um vai desempenhar segundo Deus determinou para cada um, no plano chamado redenção. A redenção do homem está na pessoa de Jesus Cristo, mas todos nós temos um papel nessa história. Por quê? Assim como um dia alguém orou por nós e aqui nós chegamos, ou algum dia alguém falou de Jesus, ou nos fez um convite para estar aqui e aqui nós chegamos, da mesma forma, nós serviremos de exemplos para outras pessoas que possam estar aqui conosco também futuramente. E é um galardão que o Senhor vai nos dando. E não tem recompensa maior do que isso. Então, todas as vezes que nós lemos a lista das bem-aventuranças, nós temos que enxergar como um descritivo de circunstâncias e não de virtudes. E você sabe que é interessante? Que bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Porque os nossos olhares, com a natureza inclinada, faz com que a gente faça comparações. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui para o Jürgen, então eu estou olhando aqui para o Jürgen. O Jürgen, eu estou vendo que ele tem pouca telha, igual eu, né? Pouca telha aqui, tem pouco cabelo aqui. O Jürgen, ele está um pouco mais magro, ele já foi um pouco mais cheinho. Eu posso classificá-lo em feio, bonito. Eu posso, por exemplo, olhar aqui para o Jean, e eu posso ver, o Jean é grande, o Jean é forte. Então, à medida que eu vou olhando para cada um de vocês, e assim que vocês vão olhando para cada um de nós vamos fazendo comparações e vamos qualificando de acordo com as nossas percepções. Por quê? Porque não há uma sintonia, não há uma harmonia naquilo que vemos. É lógico que eu não vou falar aqui quem é feio e quem é bonito. Mas na rua, quando a gente anda, tem gente feia e gente bonita. É ou não é? E quando a gente fala para uma pessoa feia, como você é linda, eu estou mentindo. É ou não é? Segundo as minhas comparações. Agora, por quê que os puros de coração verão a Deus? Porque eu vou fazer as comparações de acordo com as qualidades e defeitos. Porque essa é a nossa forma de julgar. Mas sabe como que Deus nos olha? Ele nos olha assim: Jürgen, perfeito. Kátia, perfeito. Larissa, perfeita. Valéria, perfeita. Marquinhos, perfeita. Juliana, perfeita. Carol, perfeitíssima. Júlio, perfeito. Lívia, perfeita. Pedro, perfeito. Mara, perfeita. Mônica, perfeita. Débora, perfeita. Lúcio, perfeito. Sara, perfeito. Heraldo, perfeito. Jean, perfeito. Ari, perfeito. Patrícia, perfeita. E Rosana, perfeita. E Tony, perfeito. Sabe por quê? Porque Jesus a Mara, por exemplo, a Sara, o Ari, o Marquinhos, o Pedro e a Lívia e o Heraldo estão usando óculos. E a Rosana também. E os óculos que Deus usa, sabe qual que é? É a cruz de Cristo. E quando nós olhamos para as pessoas através da cruz de Cristo, o sangue derramado de Jesus é o que nos purifica. Então a gente não vai ver maldade nas pessoas. Por isso que o versículo 8 ele diz isso. Ou melhor, o versículo de 8, que os puros de coração verão a Deus. Porque assim a gente vai conseguir enxergar Deus em tudo. Quem é salvo, vive dessa forma. Se orgulha de ter um lugar que ele possa dizer: eu pertenço a esse lugar. Eu tenho uma igreja.
eu tenho meus irmãos, eu tenho um pastor, eu tenho uma denominação. Mas tudo isso ainda faz parte. Mas o principal de tudo, nós temos Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais este domingo. E que privilégio falarmos desta denominação, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem as suas falhas, os seus defeitos, são conduzidas por homens, assim como eu também, que o Senhor confiou essa comunidade para eu pastorear. Eu também tenho as minhas falhas e imperfeições, e já me coloco à disposição para ser moldado, para poder fazer o melhor, para que esse lugar cresça. Mas não crescer numericamente, nós queremos crescer também em estatura, mas principalmente em sabedoria e graça, assim como o Senhor cresceu. Meu Deus, que essas pessoas que aqui se encontram, que elas possam não somente ter uma religião, mas que elas possam desfrutar da salvação, porque antes elas andavam perdidas, elas andavam sozinhas, elas andavam em labirintos, mas hoje elas andam de mãos dadas um com os outros. Hoje elas sabem que elas não estão sozinhas, que elas possam se apropriar disso e dizer: eu pertenço à família da fé, eu tenho um Pai, um Deus que eu posso chamar de Paizinho, de meu Pai querido, de meu Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Senhor, como é bom nós desfrutarmos daquilo que é a salvação. E o que mais nos conforta é que mesmo diante de toda a tribulação que a gente passa aqui nesse mundo, nós sabemos que a eternidade é um pulinho, e na eternidade nós estaremos ali, juntos, entoando e adorando ao Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo. Que a salvação esteja na casa de cada um aqui presente, e cada familiar dessas pessoas possam receber um pouquinho dessa luz, desta chama, que elas mantenham acesas, para que elas possam serem alcançadas e serem acrescidas a esta comunidade. Assim nós pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém, diga graças a Deus e aplauda bem forte ao Senhor. Amém? Quero passar rapidamente os recados, a gente já termina o culto. A igreja, ela tem o papel de ajudar a gente a desenvolver. E a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Eu lembro que quando eu estava sendo preparado para ser pastor auxiliar, para quem não sabe, eu me converti na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Paulista. Nasci na Paulista, sou ali daquela região, me converti lá na Quadrangular da Paulista. Quando o meu pastor, o pastor Fabrício, estava me preparando para ser auxiliar, eu trabalhava no diaconato, no culto da manhã e da noite, e à tarde eu ia no altar, ficava no altar, sendo preparado para ser pastor. E eu lembro que um dos pastores, que já era auxiliar há alguns anos, uma vez ele me chamou para tomar um café, ele falou assim para mim: Tony, aprenda uma coisa, agora que você está sendo preparado para ser pastor. A sua vida ministerial, ela deve sempre estar equilibrada com a vida espiritual. O que isso significa? Porque pelo fato de ser pastor, você tem o título. As pessoas vão vir até você, vão pedir oração, vão pedir visita. Só que se o seu nível espiritual estiver desarmônico do seu campo ministerial, você vai fazer oração automática. As pessoas vão receber porque vai fazer em nome de Jesus, mas você não vai perceber o quão Deus vai te usar. E isso cabe a nós também. Não adianta nada eu vir à igreja, mas eu não busco todos os dias a presença de Deus. Eu não oro, não leio a Bíblia, não tiro dúvidas com o pastor, não participo das programações da igreja. Aí vai chegar um momento que é o que eu falei. Você está alimentando a carne, quando tiver a tentação, você vai cair. Então, a igreja, ela é uma ajudadora, uma auxiliadora, uma motivadora para você exercitar a sua fé. Então, Deus me deu uma direção e eu vejo que nada é coincidência. Porque de quinta-feira agora até a última quinta que antecede as festividades de fim de ano, Natal e Ano Novo, nós temos 7 semanas. E quinta-feira agora é dia 7. Olha só.
E olha que interessante. Nós fizemos um propósito há poucos dias, de 40 dias de jejum e milagre, que na realidade é um propósito. Então eu, pastor Tony Costa, vou começar e eu vou convidar, como eu convidei o povo da manhã que quiser estar nesse propósito, a partir de quinta-feira agora, dia 7. Eu vou começar um jejum de quinta, não é propósito. Propósito é quando você fica, vou ficar 21 dias sem tomar café, 15 dias sem comer doce, não. Quinta-feira é o dia que nós vamos jejuar. Como que eu faço? Eu faço assim. Eu tomo um café bem reforçado, abro o jejum e falo, pai, eu estou em jejum em prol dessa causa, isso. E eu começo. Eu faço 12 horas de jejum. Então eu começo às 7 horas da manhã e vou entregar às 7 horas da noite. E aonde eu vou entregar esse jejum? Durante essas 7 quintas, eu estarei na igreja. Então, a partir das 7 da noite, a igreja vai estar aberta. Não vai ter culto, não é culto. Você vai chegar, vai ter uma musiquinha de fundo. E você vai ver as pessoas com os joelhos dobrados. É só isso, a gente vir para a igreja, dobrar o joelho, orar. E eu vou passar os propósitos que nós vamos interceder por eles. E a gente vai orar. E entrega o jejum esta quinta, aí beleza, aí você pode jantar, você come a semana toda, na outra quinta, da mesma forma. Então, só para pegar aqui certinho no calendário, para você se programar, vai ser dia 7, 14, 21 e 28 de novembro, 5, 12 e 19 de dezembro. São 7 quintas, só de quinta-feira. Então, é das 7 às 7h30 que a gente vai estar aqui. Se você chegar às 7h15, não tem problema. Das 7 às 7h30, se você chegar às 7h20 aqui, não tem problema. Mesmo aqueles que não conseguem vir, não deixem de fazer o jejum. Eu vou fazer isso porque eu faço que se os propósitos que eu faço não mexer comigo, não vai mexer com Deus. Eu fui educado dessa forma, eu aprendi dessa forma e para mim funciona dessa forma. Então, para mim é muito cômodo se eu fizer jejum entregar em casa. Não, eu moro longe, que eu moro lá na Água Branca, dá 15 minutos daqui. Então, tem que pegar trânsito, é o sacrifício. Então, eu vou fazer isso. Para mim. Então, se alguém quiser fazer, se você que vai entrar nesse propósito a partir de quinta-feira, coloque-se de pé. Eu quero orar por você. Independente se você vai ou não estar aqui na igreja às quintas, mas se você vai jejuar às quintas-feiras, eu quero orar por você. Amém. Coloque as mãos no coração. Pai, nós fizemos um voto contigo. E nós vamos cumprir. E o objetivo disso, Pai, é fortalecer o teu corpo, o corpo de Cristo, aqui nessa igreja. Que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos nos estruturar para poder crescer e para poder fazer com que o Senhor se manifeste cada vez mais em nosso meio, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar? Se prepara. Só o fato de você ter se compromissado até quinta-feira, se prepara. Que no mundo espiritual também, toda ação há uma reação. Vai ter gente que vai se levantar, vai ter gente que vai convidar você para almoço na quinta-feira. Vamos lá no Trevisan, vou pagar para o seu rodízio. Vamos lá. Vai. Se for no Frios Paulista, lá na Rua do Rosário, lá, nossa, aí deixa lá, vai na sexta. Enfim. Então, se prepara, mas vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Quarta-feira eu espero vocês às 8 horas da noite e que Deus nos dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Coloque-se em pé. Pai amado, Pai querido, leve essas pessoas de volta para os seus lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal. Antes de você ir embora, tem um bolinho, tem um cafezinho. Se quiser ir embora, pode ir embora. E não esqueça, domingo que vem é a Santa Ceia do Senhor. E se você puder nos ajudar com a mesa do amor, trazendo alimentos para as composições de cestas básicas, vai alcançar famílias que estejam necessitando. Levante a mão direita para o alto, com o amor do Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até quarta-feira em nome de Jesus.